Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo de número 21 até o versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. E assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém, queridos? Muito bem. Esse texto, ele é uma sequência. Jesus está falando ali daquelas pessoas que pecam contra o irmão. Vocês vão ver que a partir do versículo de número 15, versículo número 13, na verdade, 15, ele começa a falar de como é que o irmão deve proceder com aqueles que pecam contra os outros. Ele vai até o irmão, fala com o irmão, se ele não se arrepender, leva 2, depois leva até a igreja, e ali então a igreja decide o que fazer com ele. E nessa sequência, no momento que Jesus está falando isso, Pedro, ele chega para Jesus e ele ali fala: Senhor, então quantas vezes nós devemos perdoar aqueles que pecam contra a gente? E aí ele disse uma coisa que como se ele estivesse dizendo uma grande coisa, porque perdoar 7 vezes, eu imagino que naquela época devia ser muita coisa. E ele disse assim: até 7 vezes. E Jesus então disse para ele: não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uma expressão no hebraico que quer dizer que devemos perdoar
não apenas uma vez, não apenas duas vezes, mas todas as vezes que alguém pecar contra você, todas as vezes que alguém pecar contra mim, eu devo perdoar essa pessoa. E isso nos faz pensar, porque nós somos cristãos. Nós, um dia, reconhecemos que estávamos em pecado, que nós precisávamos do perdão de Deus. Nós nos colocamos diante do altar do Senhor e abrimos o nosso coração para Jesus, e ali o Senhor perdoou os nossos pecados. E depois que nós fomos perdoados dos nossos pecados, nós começamos a nossa vida cristã e agimos como aquele servo que lidava com conservo. Quantas pessoas, irmãos, aqui na igreja, em outras igrejas, a igreja de Jesus Cristo, no mundo todo, vivem com mágoas no coração, porque algum irmão falou alguma coisa para você, ou fez alguma coisa para você, e você então se magoou e ficou de mal com essa pessoa. Essa é a expressão que a gente usa, estou de mal, né? Estou de mal. E a gente não entende que depois que a gente começa a nossa caminhada cristã, o perdão de Deus, porque nós não deixamos de ser pecadores. Na nossa caminhada cristã, nós continuamos a pecar. Podemos não ser aquele pecador quanto mais, podemos não ser aquele pecador que tem prazer no pecado, mas nós erramos muitas vezes na nossa caminhada. E quando nós erramos na nossa caminhada, nós buscamos o Senhor para nos perdoar. Só que o Senhor diz o seguinte, irmãos: depois que nós começamos essa caminhada, nós temos que agir como aquele Senhor que agiu com o seu servo. Nós temos que perdoar, porque o perdão do Senhor, e aí é que a gente entende que aquele Senhor, quando chega ao seu servo, que ele não fez a mesma coisa, ele colocou na prisão, porque o perdão do Senhor, ele só acontece se nós primeiramente liberarmos o perdão àqueles que pecaram contra a gente. Jesus é muito claro sobre isso, quando ele fala, ele está ensinando aos seus discípulos sobre como orar, ali em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, ele vai ensinar os seus discípulos a orar, e ele coloca um condicional ao perdão de Deus a nós. E vejam: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí no versículo 12 ele diz assim: e perdoa-nos as nossas ofensas, em algumas versões de dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então é um condicional. Jesus está dizendo assim: se você não perdoar o seu devedor, aquele que magoou você, aquele que pecou contra você, você está impedido de receber o perdão de Deus. Então nós precisamos começar a pensar sobre a nossa caminhada cristã, que muitas vezes nós estamos atrapalhando não apenas a nossa vida, mas de todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, e em especial a igreja de Jesus Cristo. Perguntaram para um pastor coreano, o nome dele era Billy Kim, a respeito do crescimento das igrejas coreanas. A gente sabe que é a maior igreja do mundo, a igreja da Coreia. E eles então perguntaram: por que vocês crescem tanto, a nossa não cresce? E ele então respondeu: porque as igrejas coreanas fazem três coisas: eles louvam, eles oram e eles perdoam. Então eu fiquei, quando eu li esse texto, isso foi um estudo que nós vimos,
da união masculina, né, fazendo uma propaganda daqueles homens que não fazem parte da nossa união masculina, que participem, porque temos estudos profundos, e nós aprendemos e discutimos naquele momento. E ali, quando eu vi aquilo que estava escrito no texto, eu fiquei olhando assim, mas como é que a falta de perdão de um irmão impede o crescimento da igreja? E às vezes a gente não pensa nisso, né, irmãos? Eu já vi uma mensagem do pastor Hernandes uma vez, que ele esteve pessoalmente na Coreia, e ele esteve lá como pastor, e ele disse na sua mensagem que a igreja da Coreia crescia porque era a igreja que orava. Eu nunca tinha ouvido sobre essa questão do perdão. Era a igreja que orava. Ele disse que enquanto a igreja da Coreia está de joelhos orando, a igreja do Ocidente está em festas, em eventos, em outras atividades, menos em oração. E é uma verdade, porque se nós tivéssemos a quantidade de pessoas que tem aqui hoje à noite no culto de oração, eu tenho certeza que a face dessa igreja já tinha mudado há muito tempo. Mas no culto de oração, irmãos, é uma lástima. Povo cristão não gosta de orar, não gosta de dobrar os joelhos para o Senhor. Como é que o povo pode crescer espiritualmente, pode crescer na relação com Deus, pode crescer em intimidade, em relacionamentos da igreja, se é um povo que não ora? Agora, orar a gente entende, mas perdoar. E aí eu fiquei imaginando que teve um tempo em que, logo que nós começamos esta igreja, eu preparei um seminário chamado Aprendendo a Perdoar, muitos anos já. E esse seminário eu aplicava ele não apenas na nossa igreja, cheguei a aplicar em outras denominações, Assembleia de Deus, em igrejas nossas do interior, em várias igrejas da capital. E eu percebi, irmãos, quanto as nossas igrejas estão cheias de pessoas com os corações feridos, magoados. Eu acho que é uma das concentrações maiores de pessoas em pequeno espaço, que tem mágoa uns dos outros, que guardam mágoas uns dos outros, irmãos que se sentam um do lado do outro e cantam aquela canção que nós cantamos aqui, como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti. Eu estou com o coração sangrando contra alguém que está do meu lado. Eu, hipocritamente, estou dizendo como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, meus irmãos. Como é que uma igreja cuja hipocrisia é a máscara dela pode crescer? Nós precisamos, queridos, começar a pensar sobre a nossa caminhada cristã, principalmente nesse contexto, porque a gente precisa entender melhor como é que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, ele não funciona como eu penso que funciona. O reino de Deus, ele não funciona como eu quero que funcione, ou como eu acho que deve funcionar. O reino de Deus tem sua lógica, tem seus princípios. O reino de Deus, ele tem a sua caminhada. Como é que uma pessoa que está aqui
colocamos seu coração diante do altar de Deus, mas esse coração que está diante do altar de Deus não está chegando até o altar de Deus. Você sabe por quê? E aí é que a gente entende por que uma igreja que não perdoa não cresce. Porque aquele que tem mágoa no coração está cortando a sua relação com Deus. Hebreus capítulo 12. Vou ver se eu tenho esse texto aqui. Tem. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem para que não fiquem afastados da graça de Deus, ou seja, a mágoa no coração nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. E como é que uma igreja que está afastada de Deus, distante de Deus, ela pode crescer? Porque quem dá o crescimento da igreja, quem é, irmãos? Quem? É Deus. Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, talvez você esteja aí pensando assim: puxa, eu não sabia que era tão sério assim no meu coração. Eu não sabia que era tão sério. E é. A gente guarda mágoas, e eu sei que ao longo da nossa caminhada, da nossa história de vida, a gente se relaciona com pessoas, a gente faz amizades, a gente cresce em família, a gente se relaciona na igreja, no trabalho, com os amigos. E eu entendo que em muitas ocasiões nós somos acometidos de surpresa com alguma coisa que afeta as nossas emoções. A mágoa, ela pode vir na esfera familiar, ela pode vir na esfera trabalhista, ela pode vir na esfera esportiva, ela pode vir na esfera relacional, e ela vem na igreja. Por isso é que quando você estiver cantando Precioso Irmão está bem junto a ti, pense bem antes de cantar. Se você tem algo que está guardado no seu coração, você tem que colocar isso diante de Deus e começar já a liberar o perdão do seu coração. Eu sei que a gente guarda mágoa e não libera o perdão, porque a gente não entende muito bem essa questão do perdão. A gente pensa que perdoar é passar a mão na cabeça do outro. A gente pensa que perdoar é você estar sendo conivente com o erro do outro, ou não dando a importância que deva ser dada ao que o outro fez contra a gente. Eu não perdoo o outro, irmãos. Eu não perdoo o outro. O perdão é um ato que a gente resolve para que nós sejamos cortados de uma relação que está me fazendo mal. A mágoa, ela é tão forte, as consequências de quem guarda mágoa, que nós sofremos consequências na saúde humana. Nós somatizamos esse sentimento maligno que nós guardamos dentro do coração, e nós passamos então a sofrer consequências dessas ações negativas, emocionais, que nós guardamos dentro de nós. Não é à toa que muitas pessoas geram câncer, sofrem de câncer,
Não é à toa que muitas pessoas sentem muita dor na boca do estômago, no joelho, dor de cabeça, dor na nuca. Você sabe por quê? Porque tem uma mágoa de alguém no coração. E ainda diz assim: eu estou assim é por causa de fulano, eu estou assim é por causa de Beltrano. E não é, você está assim porque você quer estar assim. Quem é dono da sua emoção é você, não é o outro. Você está entregando a chave da sua emoção para o outro, o controle das suas emoções para o outro. Você está assim porque você quer estar. O que nós precisamos fazer? Cortar essa corda que nos prende a pessoa, ao fato, às circunstâncias, e muitas vezes nos afetam ao longo da nossa vida. Irmãos, a mágoa é uma dívida impagável. Não tem como alguém pagar você a mágoa que essa pessoa lhe fez. Não tem preço. Você pode colocar preço nesse tablet. Você pode colocar preço no seu celular, no meu relógio. Mas você não pode colocar preço numa dívida emocional. Não tem preço. Aquele senhor, ele chegou na sua propriedade e ele foi para ajustar contas com os seus servos. Aquele senhor, claramente, quando Jesus está falando, ele está falando de Deus. Quando Deus vier ajustar contas. E ali entregaram uma pessoa para ele que devia uma soma que era impagável. Ele não tinha como pagar. E ele então chega e diz assim: pois se você não pode me pagar, eu vou lhe prender, vou vender a sua esposa, vou vender seus filhos, porque era a cultura da época. Se você não tinha como pagar, os filhos iam ser escravos, ou iam ser vendidos como escravos. E aquela pessoa, quando viu que a consequência de ele não poder pagar era tão grande, que ele pede piedade, misericórdia. E aquele senhor perdoa o servo. Perdoa o servo. Agora pense o seguinte: qual é a dívida que eu tenho com Deus? A dívida que você tem com Deus, ou que tinha, impagável, irmãos. Sabe por quê? Porque era uma dívida moral. Bote preço numa dívida moral. Não tem preço. Era dívida moral, foi uma dívida de desobediência, o pecado. O pecado acaba com a sua família, a sua esposa, seus filhos. Lhe prende para o resto da vida. Você será um prisioneiro para o resto da vida, enquanto você tiver esta coisa que você está devendo a Deus, que é o pecado. O pecado não tem preço. A dívida moral com Deus não tem preço. E porque não tem preço, o Senhor fez o quê? Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pagou essa dívida por nós. Nós não temos como pagar essa dívida com o Senhor, mas o Senhor pagou a dívida que nós temos com Ele por nós. Ele deu seu Filho para que a gente pudesse receber o perdão dos nossos pecados. Foi o que aquele Senhor fez.
Aquele senhor, ele chegou, a pessoa não podia pagar, ele se ajoelha, pede piedade, pede pela misericórdia, e Deus também, pela sua graça e misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados. E depois que a gente está alegre, satisfeito, fomos perdoados dos nossos pecados, agora somos salvos, Cristo morreu por mim, entregou sua vida no meu lugar, então agora estou com perdão dos meus pecados. Eu encontro uma pessoa que um dia falou alguma coisa para mim, ou que fez alguma coisa contra mim, e praticou um ato que mexeu com o meu orgulho, com a minha vaidade, porque a mágoa, quando a gente não consegue liberar, ela está presa pelo meu eu. É o meu orgulho, é a minha vaidade. Quando nós encontramos essa pessoa, e eu quero cobrar a dívida dessa pessoa, muitas vezes a gente diz assim: tem que me pagar na mesma moeda. Vocês já ouviram essa expressão? Tem que me pagar na mesma moeda. Como se aquela dívida emocional tivesse um preço. Qual é a moeda? Se a pessoa matou um ente querido, eu vou ter que matar aquela pessoa. Se a pessoa me feriu por alguma coisa que fez, eu vou fazer a mesma coisa. Qual é o preço? E quando eu encontro essa pessoa não pode me pagar, porque o que ela me deve não tem como pagar. É uma dívida emocional. E aí o que é que eu faço? Eu ponho na prisão. Agora, entendam qual é a lógica dessa parábola. Se a pessoa for para a prisão, ela não pode trabalhar, ela não pode pagar, então o que é que vai acontecer? Ela vai passar o resto da vida presa. Quando você não perdoa, não recebe perdão, você passa o resto da vida prisioneiro pela dívida que você contraiu emocional com aquela pessoa. O resto da vida preso. É por isso que Jesus diz assim: depois que nós recebemos esse perdão dos nossos pecados, irmãos, nós precisamos perdoar os outros, da mesma forma que aquele Senhor perdoou o seu servo, da mesma forma que Deus perdoou os meus pecados, que Ele perdoa os meus pecados, eu preciso perdoar o pecado que os outros cometem contra mim. E é por isso que, se eu não fizer, Deus também não vai mais me perdoar. E é por isso que, se eu não perdoar, eu vou estar impedindo a minha relação com Deus. E eu não quero que isso aconteça na minha vida. Se eu não perdoar, eu vou ficar o resto da minha vida preso àquela pessoa, aquele fato, as circunstâncias que aconteceram. Há um passado que só me traz tristeza, que só me traz dor e que, acima de tudo, só me traz doença. E Jesus diz assim: assim como nós perdoamos, nós devemos também perdoar os nossos devedores. Queridos, olhando para esse texto, a gente percebe por que aquele pastor ali na Coreia disse que um dos pontos que não permite que a igreja cresça é porque a igreja não sabe perdoar. Talvez esse espírito de santidade
paira sobre nós, ache que o outro não é digno de receber o meu perdão. E eu entendo que nesse momento que eu começo a me prender, a me trancar e a ser hipócrita, a me fingir que eu sou, me relaciono bem com as pessoas, tendo um coração cheio de dor e de mágoa com aquela pessoa, eu não estou percebendo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu não estou percebendo que a minha atitude não está prejudicando apenas aquele que eu penso que esteja, prejudicando aquela pessoa que me fez alguma coisa, porque ele não sabe que está prejudicando a si mesmo. Eu não percebo que é o meu ato, a minha atitude, quando eu me tranco e eu não perdoo a pessoa, eu estou afetando as pessoas que estão ao meu redor. Porque o pecado, ele não faz mal apenas à pessoa que pecou, mas todas aquelas pessoas que estão vivendo em redor sofrem também consequências do meu ato, da minha atitude. O que é que conta aqui nesse texto, irmãos? É que aquele servo, ele não perdoou o seu conservo, e ele colocou o quê? O seu conservo na prisão. E sabe o que aconteceu? Mexeu com toda a comunidade, mexeu com todos os amigos daquela fazenda, daquela propriedade, mexeu com todas as pessoas a tal ponto que eles se incomodaram com aquilo que o servo fez com o seu conservo. Eles estavam incomodados, eles ficaram incomodados. Portanto, o ato, a atitude que eu tomo em relação ao outro, eu afeto não apenas o outro que eu penso que esteja afetando, mas eu estou afetando todas as pessoas que estão se relacionando comigo. Toda a igreja, ela é prejudicada. Toda a igreja sente uma atitude maligna no coração de uma pessoa que é incapaz de liberar perdão. E é por isso que a igreja não cresce. Toda a igreja está prejudicada pelo ato, às vezes, de uma só pessoa. E não acontece apenas com uma só pessoa, irmãos. A igreja, ela está cheia de pessoas que não conseguem perdoar. Cheia. Aquelas pessoas foram então incomodadas, foram ao Senhor e ali disseram: Senhor, veja aí o que o Senhor perdoou aquele servo, e o servo não perdoou o conservo está preso, sofrendo, está na prisão, está sofrendo. Eles estavam intercedendo pelo conservo. E a história que Jesus conta termina assim: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O que eu quero trazer, irmãos, a reflexão nesta noite é que você possa liberar o perdão. Liberar o perdão não é um processo, é um ato, é uma atitude que eu tomo, é uma decisão que eu tomo. Perdão não é sentimento, é uma atitude. Eu decido perdoar. A mágoa é um sentimento que me faz mal, mas o perdão não é sentimento. O perdão não depende do outro. Não depende que o outro venha até a mim e reconheça que está errado ou que não vai mais fazer aquilo, porque algumas pessoas dizem: eu só te perdoo se você não fizer nunca mais o que você fez.
como se o perdão dependesse do outro, e não depende do outro. É um ato, uma atitude que eu tomo para me libertar daquilo que está me fazendo mal, está prejudicando a minha relação com Deus, está prejudicando a minha relação com o outro, está prejudicando a minha igreja. Eu não sei quantos aqui guardam mágoa no seu coração, mas nós precisamos sair daqui nesta noite sem mágoa no coração. Nós precisamos liberar o perdão, tomar atitude de perdoar, para que o quê? Nós possamos ter uma boa relação com Deus, uma boa relação com o meu próximo, uma boa relação com a minha igreja. E eu queria então, irmãos, nessa noite que vocês estão aí tão pensativos, refletindo sobre aquilo que guarda no seu coração, que vocês pensem, quando saírem naquela porta, dizer assim: eu me libertei daquilo que eu tinha no meu coração. Deus me libertou do que eu tinha no meu coração. Porque o perdão, irmãos, só pode acontecer quando a gente abre o coração diante de Deus. Nós reconhecemos o seu amor e a sua misericórdia, e nós replicamos esse amor e essa misericórdia que Ele teve por nós para com o nosso próximo. Eu quero convidar você que está sentado aqui, que tem mágoas guardadas no coração, e você diga ao Senhor nesta noite: eu estou livre dessa mágoa. Se é isso que você quer dizer ao Senhor nesta noite, fique em pé. Eu quero orar por você nesta noite. Você saia daqui leve. Coloque todo o peso da sua mágoa sobre Cristo. Saia daqui sem esse peso no seu coração. Saia daqui com essa presença de Deus na sua vida, porque se você ainda guarda mágoa no seu coração, você está se distanciando cada dia mais de Deus. E se você quer se libertar dessa mágoa nesta noite, fique em pé, eu quero orar por você. Eu sei que aqui nós temos pessoas que têm mágoa no coração. Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Se você quer se libertar nesta noite, fique em pé. Eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? O Senhor quer tirar esse peso, quer libertar você. Quer que você ande sem esse rancor no coração. Deus abençoe. Fique em pé. Se liberte disso. Mais alguém? Não há? Vamos orar então, queridos. Pai amado, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui está nesta noite. O Senhor conhece o coração daquelas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. O Senhor sabe aquilo que nós guardamos, e muitas vezes
nós fazemos questão de não libertar isso, de tirar isso de dentro de nós. Há algo que nos impede muitas vezes. E nesse momento, ó Pai, que a Tua palavra veio até o meu coração, o coração dessas pessoas, o Teu Espírito, com liberdade, pôde nos fazer compreender a necessidade de nós perdoarmos o nosso próximo. Que nós possamos sair daqui nesta noite sem peso. Que o Senhor Jesus Cristo possa aliviar a nossa carne. E que nesta noite, estas pessoas que aqui ouviram o apelo, que sentiram o desejo, a vontade de se colocar diante do Teu altar e se libertar desse peso, possam sair daqui leves, porque conseguiram dizer: Senhor, eu perdoei aqueles que pecaram contra mim. Ó Deus, abençoa, Pai, cada vida. Ó Senhor, fortalece essa decisão. Ó Senhor, que possa andar agora não mais sentindo a ira, o rancor, a mágoa, o ódio, mas unicamente possa habitar no coração de cada uma dessas pessoas o Teu amor e a Tua misericórdia. Abençoa, Pai, a Tua igreja, nos ajuda a crescer. Ó Senhor, nos liberta dos grilhões que estão prendendo, ó Deus, e nós possamos crescer para engrandecer o Teu reino. Abençoa, Pai, a Tua igreja, derrama sobre ela, Pai, a Tua graça, o Teu amor e o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém.